Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos a Metacosmo, um lugar para você despertar e expandir a consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e nesse vídeo nós iremos falar sobre a origem da humanidade. Nós estamos vivendo um panorama mundial cada vez mais complicado e esse panorama mundial está fazendo com que as pessoas se tornem reféns daqueles que têm o poder financeiro, o poder cultural e o poder bélico. O problema é que esses poderes ou estão nas mãos de líderes cada vez mais loucos, ou então estão nas mãos daqueles que querem só a maldade. Basta ver o que aconteceu no Equador nesta semana. Mas Freud já dizia que, em geral, os problemas estão todos... Para você encontrar a solução, você precisa ir na origem dos problemas. Para Freud, a maioria dos problemas psicossomáticos das pessoas estava na sexualidade. Já percebeu que a sexualidade, ela corresponde também ao segundo chakra, que é o esplênico? E esse chakra está relacionado diretamente ao poder. Os indianos, eles consideravam que o esplênico era um chakra aonde a pessoa criava a sua identidade. E a busca pela identidade está equivalente à busca pelo poder. E é por isso que você estudar a origem da humanidade é fundamental para nós compreendermos o pensamento dos humanos. Existem três grandes teorias da origem da humanidade: a teoria do criacionismo, a teoria do evolucionismo e uma teoria que hoje está cada vez mais comentada, que houve num determinado momento uma mutação genética por seres extraterrestres. Se você analisar essas teorias, elas trazem uma maneira de como a pessoa pensa e está relacionada diretamente ao poder do humano. Por exemplo, a teoria do criacionismo, nós vamos relembrar aqui, ela fala que há um Deus todo-poderoso que criou o céu e a terra. E essa criação nasceu com Adão, primeiramente Adão, e depois da costela de Adão veio a Eva. Essa teoria, ela tem um erro muito grande, pois cria um pensamento que tudo que existe no mundo tem um criador. E nós, como seres humanos, nós somos o quê? Frutos desse criador. E devemos viver uma vida de regras, porque se nós não cumprirmos aquilo que o criador fez, nós poderemos ser condenados. E para não sermos condenados, a maioria das pessoas começam a participar de dogmas estruturados de religiões que passam regras pré-estabelecidas por seres que se sentem eleitos e, portanto, eles são os reveladores da verdade. Só que a cada dia que passa, nós vamos percebendo as mentiras e mais mentiras que esses dogmas estruturados fizeram com a humanidade. E isso faz com que as pessoas não tenham poder. Por quê? Quando você tem que seguir regras pré-estabelecidas e você não pode sair das regras, você acaba o quê? Sendo dominado por aqueles que criam as regras. E eles se dizem eleitos por Deus. Então, quando uma pessoa tem o conceito do criacionismo na origem do seu pensamento, isto altera praticamente a maneira como ela vai criar a sua própria realidade.
vou fazer um exercício para você entender o que eu estou falando. Nós sabemos que a palavra tem poder. Então, quando vamos pegar lá o início da criação, então há uma palavra que é haja luz. Então o Criador passou uma ordem para haver luz, fiat lux, né, em latim. Essa palavra, esse verbo, fez, né, então no princípio era o verbo. Então o verbo que determinou haja luz, gerou o quê? Um pensamento, e esse pensamento criou uma imaginação, e essa imaginação foi quem criou o universo, segundo essa tradição. Só que, quando você fala, você vai falar para você mesmo, haja luz, você já não tem esse poder, porque você fala, eu não tenho poder de fazer a luz. Porque quem tem o poder de fazer a luz é um Deus externo que foi que criou tudo. Não cabe ao humano querer criar a luz. Então, você muda a maneira de você comunicar-se consigo mesmo. Você vai falar, Deus, me dê luz. Vocês perceberam a diferença? No primeiro, que é quando está narrado a Bíblia, ele não tem dúvida. Ele é Deus e fala, haja luz. Agora, as pessoas, eu quero criar luz. Aí o que ela vai falar? Deus, me dê a luz. E se você pegar a maioria das orações, quando uma pessoa está desesperada, quantas vezes até você já falou, ai meu Deus, me arranje um jeito de eu sair dessa situação, me dê a luz de como encontrar o caminho para sair da situação complicada. E aí, ao invés de você criar a realidade, você fica esperando de um ser superior, de um Deus que tem bilhões, trilhões de planetas, mas ele vai te ouvir. Por quê? A maneira como a gente encara Deus é como se ele fosse um humano e que tem atenção especial para cada um dos habitantes. Só desse planeta são 8 bilhões de pessoas. Que Deus é esse? E aí você não consegue compreender por que você não muda a sua vida. Porque enquanto você ficar deixando que a realidade seja construída por um Deus externo e não dentro de si, as pessoas que criaram esse dogma vão continuar te controlando, porque como eles são os eleitos por Deus, a salvação da sua vida está nas mãos deles. Vocês percebem toda a narrativa criada dentro do criacionismo? Então vamos para agora Darwin. Darwin falava que o humano é fruto de uma evolução dos primatas. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: se nós somos evolução dos primatas, e vamos dizer que o Homo erectus, que é uma raça anterior ao Homo sapiens, ele chegou ao topo da evolução dos primatas, e por isso um dia ele se tornou Homo sapiens. Por que os demais primatas não conseguiram atingir a evolução seguinte? Já era por os gorilas se tornarem Homo erectus, porque quando tinha o Homo erectus já existiam os gorilas. E o que é pior ainda, como que o Homo erectus deu um passo evolutivo tão grande, que é apenas um cromossomo de diferença dos nossos irmãos primatas, e esse único cromossomo não conseguiu evoluir nos demais irmãos primatas, no gorila, no chimpanzé, no macaco e assim por diante. Então, Darwin não consegue explicar esse elo perdido, o momento que deu essa passagem do primata para o humano. Então, talvez essa teoria tenha fundamento na questão da evolução do primata até chegar ao Homo erectus,
Mas ele não consegue explicar como do Homo erecto foi para o Homo sapiens. Na própria palavra já tem o segredo. Sapiens significa sabedoria, e Homo, aquele que tem origem divina, origem da terra. O Homo sapiens é aquele ser divino que tem sabedoria. E aí nasce talvez a verdadeira história do evolucionismo, mas não baseado apenas na questão do corpo físico, e sim no corpo noético, que é o corpo espiritual, que é aquilo que os indianos, os budistas, até mesmo na atualidade os cristãos espíritas, os islãos, o pessoal do islamismo, os sufis, por exemplo, no próprio judaísmo, a Kabbalah, todos eles compreendem que o grande poder do humano está na sua sabedoria. Sendo assim, a grande evolução do humano teve, sim, uma intervenção de talvez seres extraterrestres que passaram pela face da Terra, fizeram uma mutação genética, e essa mutação genética, que alguns dizem ser o FOXP2, uma mutação de proteínas dentro do seu DNA, que permitiu você que tinha 5 sentidos, 4 sentidos, ter desenvolvido o 5º sentido, que é a fala, e o aspecto da audição ser todo ele controlado e conseguido ser traduzido pelo cérebro. Então, provavelmente a evolução do Homo sapiens sapiens, foi essa mutação genética que permitiu a comunicação, e isso fez com que o humano começasse a transmitir conhecimento, e ao transmitir conhecimento criou-se a cultura humana, e aí desenvolveu-se a capacidade da criatividade, colaboração e compaixão, que muitas vezes os animais não têm, porque apesar de muitos animais serem considerados verdadeiros anjos na sua vida, esses animais, eles não têm o poder, por exemplo, da criatividade. Nem os anjos têm. Os anjos estão aqui para serem seres colaborativos e compassivos. A criatividade faz parte da natureza humana. Entre todas as espécies, entre todos os reinos, o único que tem a mesma capacidade dos deuses, por isso que Jesus falava, vós sois deuses, são os humanos. Eles têm o poder da criatividade, da colaboração e da compaixão. E é aí que você descobre qual é a sua razão de existência, qual é o seu propósito de existência, qual é a sua lógica da existência. E aí, talvez para nós evoluirmos, nós que já temos 5 sentidos, precisaremos desenvolver o 6º sentido. O que é o 6º sentido? É a intuição. E a intuição, ela permite que você tenha um novo sentir, uma nova maneira de sentir. E é pela intuição que você consegue entrar dentro dos seus átomos, ir ao campo unificado, ou seja, no mundo subatômico, da física quântica, e aí é a intuição que faz com que você se torne o observador que transforma ondas energéticas em partículas. Portanto, o desenvolvimento do 6º sentido, que é a intuição, ela permite que você saia de uma vítima do sistema e se torne o coordenador da sua própria existência, o Deus da sua própria existência. Você se torna o observador. E ao se tornar observador, você passa a ter controle sobre a sua realidade. Então, todo mundo está falando desse processo evolutivo da humanidade. O que é esse processo evolutivo da humanidade? Do mesmo jeito que o Homo erectus
saiu de primata e se tornou um Homo sapiens pela uma mutação genética, agora nós estamos também saindo do Homo sapiens sapiens e se tornando talvez um Homo Deus. Porque nós estamos desenvolvendo a intuição. A intuição é aquele ser que é capaz de controlar o plasma, a energia plasmática, que é a base energética de tudo que existe no universo, porque tudo que tem no universo é energia. E se tudo é energia, o que diferencia as pessoas, o que diferencia os reinos, está na vibração e no ritmo de cada átomo. E o átomo obedece o seu Deus, que é você. Mas para você se tornar um Deus, você precisa desenvolver o sexto sentido, que é a intuição. Portanto, a dica para você desenvolver a intuição está na glândula pineal. O desenvolvimento da glândula pineal é essencial para que você se torne um Deus. E para isso, é preciso que você seja um ser criativo, colaborativo e compassivo. Essa é a dica que eu dou para vocês nesta sexta-feira que nós estamos gravando, né? Hoje é dia 12 de janeiro de 2024 e o mundo, mais que nada, hoje está precisando que seres criativos tragam luz para esse mundo, mas não seres que fiquem esperando um Deus para trazer a luz. Seres que tenham a coragem de dizer: haja luz, porque a maioria das pessoas que estão querendo te dominar, eles estão dizendo: haja trevas. E é por isso que casos como acontece no Equador, tudo está ligado à origem da humanidade. Gratidão a todos, espero que vocês compartilhem esse vídeo, dê o seu curtir, comentem, e no domingo estaremos aqui para mais uma live, para que a gente possa cada vez mais aprofundar em todos esses conhecimentos, tá bom? Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.